Daniel Fraga, o homem que desapareceu. Após enfrentar o Estado. Imagine prever o crescimento do Bitcoin quando ele valia apenas alguns dólares. Imagine desafiar políticos, juízes e órgãos do governo em vídeos públicos. Agora imagine desaparecer completamente sem deixar rastros. Essa é a história de Daniel Fraga, um dos primeiros divulgadores do Bitcoin no Brasil, defensor do libertarianismo e uma das figuras mais controversas da internet brasileira. Mas afinal, quem foi Daniel Fraga? O que aconteceu com ele? E por que seu desaparecimento continua sendo um dos maiores mistérios da internet brasileira? Capítulo 1. Quem era Daniel Fraga? Daniel Alves. Fraga começou a publicar vídeos no YouTube por volta de 2010. Inicialmente, seus conteúdos mostravam problemas urbanos em São Paulo: buracos nas ruas, má conservação, falhas da administração pública. Era um conteúdo simples, quase como um diário visual do cotidiano. Com o passar do tempo, seus vídeos começaram a ganhar um tom cada vez mais político. Daniel passou a criticar governos, impostos e a atuação do Estado. Definir nada, né? Apesar das pessoas dizerem o contrário, isso só acontece porque o Estado usa a força contra pessoas pacíficas. Ok. Segundo ponto, o Estado parte da premissa falsa que você já nasce sendo um escravo do Estado e que você é obrigado a colaborar com o Estado. Colaborar como? Dizendo o que você faz com o seu próprio dinheiro, que trocas voluntárias você faz. Nada mais falso do que isso. Eu não tenho obrigação de colaborar com absolutamente ninguém, muito menos o Estado. As únicas pessoas que eu tenho que colaborar são aquelas com as quais eu faço uma troca voluntária, com as quais eu estabeleço um contrato, com as quais eu estou devendo algo baseado em uma troca voluntária. Aí sim. Mas o Estado é completamente estranho, eu não tenho contrato com o Estado. Então o Estado não tem que esperar que eu colabore com nada. Foi nessa época que ele começou a se identificar como libertário e, posteriormente, como anarcocapitalista. Para seus seguidores, Daniel defendia a liberdade individual acima de tudo. Para seus críticos, ele promovia ideias radicais. Independentemente da opinião, uma coisa era inegável: seus vídeos chamavam atenção. Capítulo 2. A chegada do Bitcoin. Em uma época em que quase ninguém no Brasil falava sobre criptomoedas, Daniel Fraga já defendia o Bitcoin. O Bitcoin é o primeiro passo para você separar o estado da economia. Você pode fazer essas transações com quem você quiser no mundo inteiro, instantaneamente, sem nenhum intermediário. Isso dá poder às pessoas de realmente serem donas dessa moeda. Não existe um banco central, não existe alguém que controle essa rede. É impossível de falsificar, impossível matematicamente falsificar. Isso é inerente a como o sistema foi feito. E além de tudo, o Bitcoin é totalmente anônimo. Ninguém sabe que foi você que transferiu aquelas Bitcoins para outra pessoa ou recebeu de alguma pessoa. A partir do momento que o governo não puder mais usar sua força para cobrar impostos e ele não puder te controlar, porque esse dinheiro não estará num banco, estará com você. Simplesmente o Estado perde toda a sua força. E aí ele vai fazer o quê? Como é que ele vai proibir algo que é descentralizado? Impossível. Procure estudar sobre isso, que é bem interessante e no futuro com certeza vai ser a realidade, porque não tem motivo nenhum para a gente ficar usando moeda estatal. Ele afirmava que a moeda digital poderia representar independência financeira e reduzir a influência dos governos sobre o dinheiro das pessoas. Muitos o chamaram de louco, outros ignoraram completamente seus alertas. Mas o tempo mostrou que ele estava entre os primeiros brasileiros a perceber o potencial do Bitcoin. Anos depois, quando o Bitcoin passou a valer milhares de dólares, muitos internautas passaram a especular: será que Daniel havia acumulado uma grande fortuna? Capítulo 3. As polêmicas e processos. Conforme sua popularidade crescia, seus conflitos também aumentavam. Daniel criticava políticos, servidores públicos e até magistrados em seus vídeos. Em determinado momento, alguns dos alvos de suas críticas decidiram processá-lo. O caso mais conhecido envolveu disputas judiciais relacionadas a vídeos publicados em seu canal. A situação se agravou quando decisões judiciais determinaram multas e outras medidas contra ele.
Mas Daniel não recuou. Pelo contrário, em seus vídeos continuou criticando aquilo que considerava abusos do Estado. Seus seguidores viam coragem. Seus adversários viam irresponsabilidade. O conflito estava longe de terminar. Capítulo 4. O desaparecimento. Então aconteceu algo inesperado. Em 2017, Daniel Fraga simplesmente desapareceu da internet. Nenhum novo vídeo, nenhuma entrevista, nenhuma aparição pública, nada. A justiça tentou localizá-lo em diferentes processos, mas Daniel não era encontrado. Foi nesse momento que surgiram inúmeras teorias. Teria saído do Brasil? Estaria vivendo com recursos acumulados em Bitcoin? Ou simplesmente decidiu abandonar completamente a vida pública? Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada. Capítulo 5. O mito da internet brasileira. O desaparecimento transformou Daniel Fraga em uma espécie de lenda digital. Quanto menos informações apareciam, mais histórias surgiam. Alguns acreditam que ele conseguiu construir uma fortuna com Bitcoin. Outros acreditam que apenas escolheu viver longe dos holofotes. E existem até teorias mais extravagantes espalhadas pela internet. Mas o fato é que ninguém sabe com certeza onde Daniel Fraga está hoje. Mesmo após anos sem publicar conteúdo, seus vídeos continuam sendo assistidos e debatidos. Capítulo 6. O legado. Concordando ou não com suas ideias, Daniel Fraga deixou uma marca importante na internet brasileira. Ele ajudou a popularizar discussões sobre liberdade individual. Trouxe o Bitcoin para o debate público quando quase ninguém falava sobre o assunto, e mostrou como uma única pessoa poderia gerar enorme repercussão através da internet. Seu legado permanece vivo em vídeos, fóruns e comunidades que ainda discutem suas ideias. Daniel Fraga desapareceu, mas sua história continua. Entre processos judiciais, Bitcoin e teorias sobre seu paradeiro, ele se tornou um dos personagens mais enigmáticos da internet brasileira. Talvez um dia ele reapareça, talvez nunca mais. Até lá, o mistério permanece. Onde está Daniel Fraga?